Agora é oficial, a conta chegou. Durante muito tempo, aliás, desde o início desse canal, eu venho avisando, a forma como o PT está gastando o dinheiro do governo vai gerar inflação. Eu falei isso no primeiro vídeo desse canal. Lá quando o PT ganhou a eleição, eu falei, galera, ele destruindo o teto de gasto, foi a primeira atitude que ele fez, naquela PEC lá, acabando com o teto PEC da gastança. de gasto, fazendo o arcabouço fiscal que era claramente uma autorização para o governo torrar dinheiro à vontade, né? Ele passou isso no Congresso. A partir daquele momento, se você olhar todos os vídeos desse canal, eu venho falando, inclusive nos momentos que o dólar estava lá embaixo, que a bolsa estava no recorde, eu repetia essa ladainha. O Brasil está no caminho errado, uma hora essa conta vai chegar. Parabéns! Hoje, essa semana, é o dia que a gente pode dizer que a conta chegou. Foi divulgado a inflação de fevereiro aqui no Brasil e ela é a maior inflação nos últimos 22 anos. Isso significa dizer que A maior inflação dos últimos 22 anos significa que boa parte aqui do meu canal não era nem nascido quando a última vez que a inflação bateu o que bateu esse mês agora. Parabéns a todos os envolvidos. Nós cantamos essa pedra, nós falamos isso antes do Lula ganhar as eleições, se o Lula ganhasse ia ser um problema. Nós temos react daquele vídeo maravilhoso do Fernando Urich, onde ele fala que a política do PT vai destruir com o Brasil, onde ele faz uma análise do plano de governo do Lula, no outro vídeo ele faz uma análise do plano de governo do Bolsonaro, e nitidamente dava pra ver qual que era o melhor, mas algumas pessoas acharam que picanha e cervejinha eram mais importantes do que o bem-estar do país. E agora estamos aí, sem picanha, sem cervejinha, na verdade com as primeiras 4 letras da picanha já, né? o nosso dinheiro está perdendo o seu valor. Ou seja, o dinheiro que você tem guardado, que está no seu bolso, o seu salário, ele está valendo menos. O foda é que tu fala isso pro pobre, ele fala assim, mas eu nem tenho dinheiro, André, então o que isso me afeta, não é mesmo? Isso acontece por um movimento que foi explicado aqui ao longo dos últimos 2 anos. Quando o governo torra o dinheiro, gasta mais do que ele é capaz de arrecadar através de impostos, ele tem 2 caminhos. O primeiro é do endividamento, ou seja, o governo vai e se endivida. E esse é um caminho que a gente tem seguido. Vocês têm escutado neste canal, repetidas vezes, eu falar, o governo está se endividando, a dívida vai aumentando e conforme o país vai ficando mais endividado, ele precisa atrair mais gente para poder emprestar dinheiro para ele. E como ele faz para atrair? Aumentando a taxa de juros. Porque chega um momento que as pessoas já não conseguem mais emprestar dinheiro para o governo. Então ele precisa aumentar a taxa de juros ainda mais para que a população e investidores externos venham ao Brasil para comprar títulos emitidos pelo governo. Pois bem, esse é o primeiro caminho. O segundo é quando efetivamente o governo não consegue atrair esse capital e ele começa a imprimir dinheiro. Ele começa a emitir papéis moedas na economia, de maneira que com muito papel moeda o seu dinheiro vale menos. Se o seu dinheiro desvaloriza, você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. Lembrando que esse foi um movimento que aconteceu no ano passado. A inflação divulgada pelo governo foi de 4 ponto alguma coisa, vamos arredondar para 5. A inflação divulgada pelo governo foi de 5%. Só que a impressão de moeda, a quantidade de dinheiro que aumentou dentro do mercado foi de 13%. Temos uma discrepância aí. Se a inflação divulgada foi 5%, mas o dinheiro que entrou no mercado a mais devido à impressão de moeda foi de 13%, e agora tudo está aumentando 15% a 20%, qual que é a inflação real? E aí, novamente, é uma coisa que eu sempre explico, até todo mundo aprender isso. O governo divulgou 5% de inflação. A inflação real foi, vamos chutar 13 só, que foi o que aumentou o M2. No momento que você vai agora, esse ano, ganhar um reajuste salarial que acompanha a inflação, o salário mínimo subiu de acordo com a inflação, o salário mínimo vai subir 5% ou algo do tipo, você teve um reajuste de 5%, tudo aumentou 15% e você perdeu 10% de poder de compra. Parabéns, você perdeu 10% de compra em 22, 10% em 23, 10% em 24, 10% em 25. E aí, como é que fica essa brincadeira toda? A gente perdeu mais de 10% durante a pandemia.
Sacou qual é que era? Agora você pensa assim, não, mas é só 10%, André. Não, mas é 10% esse ano, 10% ano passado, 10% ano retrasado. E aí? Em resumo, em 3, 4 anos, se você não aumentar 50% os teus ganhos do que era 4 anos atrás, significa que você está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Só que você tem a percepção que o preço está mais caro. Isso não é verdade. O fato é que o dinheiro que você tem agora, ele vale menos, portanto você precisa de mais moeda. E aí, ao longo de todo esse período, a gente viu o tal do voo de galinha. Ou seja, o governo, imprimindo dinheiro, ele inflou a economia de forma que você sentisse que o Brasil está crescendo. Mas quando você olhava os números, você via que o Brasil crescia por conta de consumo das famílias, consumo do governo. Era o governo basicamente estimulando a população a gastar dinheiro, através de todos esses incentivos que ele tem, e o próprio governo transferindo renda, gastando dinheiro, fazendo obras que não terminam. Ou seja, o que a gente viu foi um falso sentimento que o Brasil ia crescer. Só que agora vem a segunda parte, que é quando a galinha não consegue mais bater asa e ela cai no chão de novo, que é justamente a chegada da inflação. E aí você deve estar escutando de vários influenciadores por aí, a galera que defende o governo, falando, não, mas isso aí é crise climática, isso aí é porque o café está mais caro, isso aí é porque o ovo está mais caro. O próprio Lula, não, vamos cortar imposto para fazer isso. Não adianta. Veja, quando você escutar alguém falar para você, não, a inflação subiu porque teve um problema da gripe aviária que aumentou o preço do ovo. O preço do ovo, no índice da inflação, ele é irrisório. Ele não contribui em nada. A gente teve esse mês, além do aumento dos alimentos, a gente teve o aumento da energia e também de educação. Cara, desde eu me mudei pra essa casa faz 8 ou 9 meses, né? Faz 8 meses, eu acho que eu me mudei pra cá. Foi o primeiro mês que eu gastei mais de R$600 de energia elétrica. Eu gastei mais de R$600 de energia elétrica. Eu gastei mais agora, esse mês, do que eu gastei em dezembro, do que eu gastei em janeiro, quando as minhas filhas estavam em casa o dia inteiro. Quando tinha mais pessoas consumindo energia. Eu não sei por que aumentou a energia. Eu sei que eu paguei mais de R$600 a minha energia. Sinceramente, se a minha energia ir para 700, se a minha energia ir para 800, para mim não vai mudar nada. Zero. Vou continuar fazendo live com ar-condicionado e ventilador de teto ligado ao mesmo tempo. Eu até gosto no meu quarto de ligar o ventilador de teto e o ar-condicionado. Aí eu durmo com 2 cobertas. Aí eu sinto que eu tô sempre no inverno. É uma sensação gostosa. 30 graus na rua e eu lá. Ui, que frio, que geladinho. Dormindo abraçado na nega véia. É maravilhoso. Ou seja, a escola do seu filho está mais cara. Os cursos que você paga. A escola das minhas filhas subiu de 1.600 por mês para 2.200. Mas a inflação foi só de 5%. Fica tranquilo, foi só de 5% a inflação. Estão mais caros. Né? A energia elétrica está bem mais cara. Isso faz com que o indicador, que é uma composição de diversos índices, aumente. E aí você tem aí o maior índice para o mês de fevereiro dos últimos 22 anos. A inflação já estoporou a esse é o valor das duas, né? meta. A gente não está mais dentro da meta. Ou melhor, a gente não está mais dentro do limite aceitável da meta. Basicamente, a gente perdeu o controle. Então, oficialmente, o Brasil hoje não tem uma inflação controlada. Ou seja, o que a gente está vendo de aqui para frente é um caminho a escolher do governo. A gente oficialmente agora tem uma perda do valor da moeda, o seu dinheiro está desvalorizando dentro do seu bolso. E aí como é que você resolve esse problema? Não tem como você voltar, tá? A gente teria que ter deflação, que é praticamente impossível de acontecer. O que a gente tenta fazer a partir de agora, que é o trabalho do Galípolo, que está fazendo sozinho, ele deveria estar fazendo esse trabalho em conjunto com o governo, mas o governo está apontando numa direção e o Galípolo tenta apontar para outra. É como se o governo está acelerando o carro e o Galípolo lá no Banco Central está tentando frear o carro. A gente faz isso para controlar a inflação, para ela parar de crescer. O que já teve de inflação, esquece, você já perdeu esse dinheiro. Né? Especialmente a camada mais pobre, ela já perdeu esse dinheiro. Se a gente consegue estabilizar a inflação,
aí daqui a pouco o seu salário começa a subir. Mas esse gap entre o preço que subiu porque o seu dinheiro vale menos e você conseguir recompor o seu salário, você vai perder muito dinheiro. E é nesses momentos... E é isso que o pobre não entende. O pobre não entende essa matemática básica. Eu falei pra vocês, esse ano eu vejo que vai ter 20% de desvalorização da moeda. Easy peasy. O que eu falei? Fiz vídeo em janeiro falando sobre isso. Como eu vou vencer o governo do Lula em 2025. Eu vou produzir 20% mais live streams, mais vídeos, para ganhar mais donates, mais patrocínios e mais coisas do tipo. Então, no meu caso é mais fácil, porque basta eu trabalhar 1 hora a mais por dia, eu compenso essa porra. Só que o cara que não tem como compensar essa perda de valor da moeda, esse cara já não tem, o tempo dele, ele tem as mesmas 24 horas do dia do que eu. Só que ele perde 2 horas para ir pro trabalho e 2 horas para voltar. E eu não, eu tô em casa. Eu dou 6 passos, eu tô no meu quarto dormindo. Eu vou vencer o governo Lula produzindo muito mais conteúdo. Se eu tiver que produzir 40% mais conteúdo para ganhar 20% a mais de valor, eu vou fazer isso. Tá ligado? E quem não consegue, perde valor. Só que o grande problema é que nós temos um limitador muito grande dentro do Brasil, que são os impostos. Às vezes não vale a pena você produzir 30, 40, 50% a mais, porque os teus impostos vão crescer, às vezes até mais rápido do que a tua produtividade. Então todo mundo fica preso naquela âncora, né? Todo mundo fica preso numa âncora, né, de produtividade dentro do Brasil. É por isso que a produtividade do brasileiro não cresce há 40 anos, né? Desde que começaram a medir a produtividade do brasileiro, o brasileiro não produz mais. Por quê? Porque às vezes ser mais produtivo, na verdade você é punido por ser produtivo. Na verdade, no Brasil, quanto mais produtivo você é, mais punido você é. Em países desenvolvidos, em países de primeiro mundo, não é assim que funciona. Você é estimulado a ser cada vez mais produtivo. No Brasil, quanto mais produtivo, mais punido você é. E isso é uma parada tipo maquiavélica, uma parada absurda. Entendeu? Que o pobre fica mais pobre e quem tem dinheiro e se protege não perde. E aí você aumenta o quê? A desigualdade social. É o pobre cada vez mais pobre e o rico, conseguindo manter o patrimônio, aumenta essa diferença de capital entre o rico e o pobre. Foi o que eu falei, né? Tem a base da pirâmide e tem o topo da pirâmide e a base da pirâmide, né? O que está acontecendo com a pirâmide é que ela era assim. Ela tá sofrendo, o topo da pirâmide ainda existe, mas sabe, a pirâmide tá entrando num outro formato, ela não tá mais assim. Ela tá ficando assim, a gente tá achatando quem tá embaixo, enquanto aquela galera que ainda tá no topo vai se manter no topo. A pirâmide tá se distorcendo devido a esses impostos que a gente tá vivenciando agora, cara. O triste é que eu achei que nós nunca mais íamos passar por uma crise como a gente passou quando o Collor pegou o dinheiro das poupanças. E agora eu pergunto pra vocês, com o governo que a gente tem hoje, né, que já estão pegando dinheiro esquecido em banco, esse tipo de coisa, vocês acham que agora eles estão chacoalhando o pobre pelas pernas, não tá aumentando não vai chegar um momento que não tem mais como pegar dinheiro do pobre com impostos? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que essa galera vai demitir funcionário público e tudo mais? Ou eles vão pegar teu dinheiro da tua poupança, ou de investimentos, ou querer taxar fundos imobiliários e fundos não sei o que lá, ou pensões, ou fazer impostos sobre lucros não realizados, ou diabo 4? Pô, eu falei pra vocês, cara, eu comprei minha casa. Eu não queria ter comprado uma casa agora. Eu não queria ter comprado. Eu comprei uma casa no passado, né? Em 2024. Eu não queria ter comprado uma casa em 2024. Eu queria ter guardado mais dinheiro para comprar a minha casa em 2026, 2027, 2028, comprar a casa dos meus sonhos. Eu não pude fazer isso. Porque as casas estão valorizando muito acima do valor do que eu ganho. Então eu não consigo correr atrás da valorização dos imóveis. Na verdade, não é a valorização dos imóveis. O nosso dinheiro está perdendo valor. As casas estão subindo, o valor está caindo na nossa moeda. Fica muito difícil. Eu já fiz vídeos explicando essa matemática e tudo mais. Então eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, ou a gente compra uma casa agora, a gente não compra mais. E eu fiz um dos melhores negócios da minha vida. Porque eu comprei uma casa que agora vale 70, 80, 90 mil a mais, quase em menos de um ano.
porque eu sei porque tem casa do lado da minha e atrás da minha para vender e elas subiram mais do que, tá ligado? Subiram desproporcionalmente o valor delas para vender. Então a minha, teoricamente, valorizou também se eu quisesse vender ela hoje. Na verdade, não valorizou, foi o dinheiro que perdeu o valor e tudo mais. A gente tem a impressão de que valorizou. Você tá entendendo que, tipo assim, se eu não tivesse comprado a minha casa no passado, esse ano eu não teria comprado. E de ano que vem, tu acha que o preço das casas e a desvalorização da moeda vai continuar ou vai melhorar ou piorar? Você tá entendendo? Então, tipo, é por isso que teve esse voo de galinha. Da galera correr para fazer obra, correr para fazer investimento, correr para comprar imóvel o mais rápido possível. Por quê? Porque tu comprar um imóvel, comprar até mesmo um carro hoje, vale a pena, porque é melhor tu ter um carro de 100 mil e os teus investimentos que não pagavam, não mantinham a desvalorização da moeda, é melhor tu ter um carro na tua casa, então. E o carro é um bem passivo. E tem gente investindo em carro, só pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, cara, a economia do Brasil, querendo ou não, ela tá num ponto que, cara, no meu tempo de vida, a última vez que eu vi acontecer uma porra dessa foi lá atrás, quando o Collor pegou o dinheiro das poupanças. Só que naquela época, a gente era pobre pra um caralho, né? Meu pai e minha mãe perderam emprego, aquela putaria toda, a Rede Globo falando que tava tudo certo. E eu estou sentindo exatamente aquela coisa que eu sentia naquela época. Nós ligávamos a televisão todos os dias para olhar lá a Rede Globo, e a Rede Globo falava: olha só, o Plano Real é um sucesso. Olha só, o Plano Real é um sucesso. Bloqueamos a inflação. O real, não sei se você sabe, mas lá quando o Plano Real foi criado, o real valia mais do que o dólar. E hoje tá como? Só que eu escutava a Rede Globo falando que tava tudo bem, que tava tudo certo, mas eu olhava em volta de mim e tava tudo errado. Meu pai tá desempregado, minha mãe tá desempregado. Beleza, logo depois conseguiram emprego e tudo mais, né? Mas foi uma fase extremamente difícil. O meu IPTU, o pessoal tá falando de IPTU. O meu IPTU aqui nessa casa que eu comprei no passado, quando eu comprei essa casa, eu paguei IPTU de R$ 830. Esse ano eu paguei 1.136, 1.138, uma coisa assim. E isso à vista. Parcelado é um pouco mais, acho que é uns 100, 100 e poucos reais mais caro ainda. Então, agora a gente tá vivenciando exatamente essa mesma coisa, que é o quê? A Globo tá falando que tá tudo bem, o IBGE tá falando que o desemprego tá mínimo da história, só que o que tá acontecendo no mundo real é outra coisa. Isso foi avisado aqui inúmeras vezes. Eu vi inúmeros economistas de esquerda e até os caras que falam, que entendem de economia, falando que o caminho estava certo. A gente nem escuta da esquerda falar: não, mas o PIB está subindo, não, o desemprego está baixo. Isso nem sempre é uma boa indicação. O que o Galípolo está tentando fazer agora é travar a economia para controlar a inflação. Ou seja, o que é esperado agora de positivo é o Brasil parar de crescer. Se isso acontecer, a gente consegue controlar um pouco a inflação e permitir que os salários subam sem que o dinheiro que você tem, né, de salário perca valor. Porque não adianta o seu salário subir se a inflação sobe mais rápido do que você. Você acaba empobrecendo. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Venezuela, isso acontece atualmente na Turquia, e a gente vê basicamente a população perder completamente a sua receita. E aí você tem a impressão que está mais pobre. Porque de fato você está mais pobre. Porque o seu salário pode ser o mesmo número do mês anterior, mas o seu dinheiro vale menos. Portanto, Isso tudo que o Viegas tá falando aqui é básico do básico do básico. Eu gosto muito do canal dele por causa disso, né? Não é uma crítica. É porque é uma coisa básica de se entender, sacou? Eu gosto desses canais de quando a gente tá no nível introdutório da coisa. Quando o cara começa a falar de palavras difíceis, fica difícil da gente entender e assimilar e trazer isso pro mundo real, entendeu? Eu gosto muito do canal do Viegas. Já fiz críticas aí. Ele é liberal, né? Não é libertário e tal. Ele é meio libertário, meio liberal, sei lá. Mas tipo assim, porra, eu gosto do canal do cara, velho. A partir de agora, o que a gente vai ver é um cenário esdrúxulo. E por que isso? Porque a gente está se aproximando da eleição. Naturalmente, a esquerda vai querer se reeleger e ela vai fazer o quê? Gasta mais dinheiro. Só que quando ela gasta mais dinheiro, torra mais dinheiro, acelera mais a economia, aumenta a inflação. E aí o Banco Central tem que puxar o freio de mão. E aí você fica numa situação muito confusa, em que
cada um dos agentes deveriam estar trabalhando na mesma direção, vão estar trabalhando em direções opostas. O foda é que com a margem de juros alto, cara, as empresas não conseguem pegar empréstimos no banco, não conseguem pegar capital de giro, não conseguem fazer investimentos. Eu fiz um vídeo essa semana aqui no canal, onde eu falei de como eu me endividei, né? Como que eu me alavanquei em dívida na minha empresa, e aquela dívida foi uma dívida inteligente que eu peguei, porque eu conseguia, com o que eu fazia com aquele dinheiro, eu conseguia pagar os juros e tudo mais, e no final de 1, 2 anos lá, pagando o capital de giro, eu tinha um valor grande na conta. E qualquer empresário, ou muitos empresários dentro do Brasil, iam pegar aquele dinheiro, repartir entre dois, cada sócio pegava 100 mil para cada um, 200 mil para cada um e já era. Nós não fizemos isso, nós continuamos reinvestindo na empresa durante muitos e muitos anos, né? Mais de uma década. Né? E a empresa foi crescendo devagarinho e foi se mantendo. A empresa chegou num ponto que ela parou de crescer, mas pelo menos era uma empresa saudável, né? Que dava lucro. Só para poder tentar uma reeleição. Né? Só que o que a gente percebeu nos últimos meses e tudo mais é que a popularidade do Lula está indo embora, porque o pobre que votou nele está falando, porra, cadê a minha picanha? Disseram que a picanha ia ficar o preço do café. Pois é, agora o café está tão caro quanto a picanha, o ovo está tão caro quanto o café. A gente está vendo tudo ficar mais caro. E aí, naturalmente, quando a gente sente no bolso, eu também já falei isso em vários vídeos. Ah, será que vai ter impeachment do Lula? Só tem impeachment, só tem mobilização quando a pessoa sente no bolso. E agora o brasileiro está sentindo no bolso. A conta chegou. Tantas vezes eu falei aqui, uma hora essa conta vai chegar. E essa conta chegou. E aí o que o mercado financeiro está vendo, e é o que está segurando a economia brasileira, é falar, olha, na situação que a gente está, o Lula não vai conseguir se reeleger. Porque a população já está sentindo, a popularidade dele despencou, a esquerda provavelmente vai ser retirada do poder em 2026. Isso acalmou os mercados. Isso segurou um pouco o dólar. Só que aí entra num movimento interessante, porque como o mercado financeiro ele imagina que o Lula não vai se reeleger, os indicadores econômicos melhoram. Só que quando os indicadores econômicos melhoram, a popularidade do Lula aumenta. E quando ela aumenta, assusta o mercado na possibilidade do Lula se reeleger. E aí as pessoas tiram o dinheiro do Brasil, as pessoas ficam fora, né, perdem a confiança no país e piora o número. Então a gente está vendo uma situação bem confusa que vai seguir provavelmente até a eleição, onde a gente vai ter que entender qual vai ser o futuro do Brasil. Se a gente vai renovar isso, e aí vai ser o Dilma, que aconteceu no Dilma 2, né? Ou seja, o Lula consegue ali uma reeleição e aí ele vai ter que fazer um ajuste fiscal, ele vai ter que fazer um negócio muito, muito pesado para a gente não virar Argentina, para a gente não virar Venezuela, para a gente não virar Turquia. Pra gente não virar a Argentina do passado, né? Porque a Argentina atual tá diferente. Ele vai fazer o que a Dilma fez. Continua acelerando. Deixa aí, uma hora vai dar ruim. E deu ruim. A gente teve a pior recessão da história sob o governo da Dilma. A gente teve uma inflação que perdeu completamente o controle, subiu 2 dígitos, passou de 10%. Ou a gente vai ver uma força mais moderada. Fala-se muito do Tarcísio, fala-se muito do Caiado, fala-se muito de algumas opções aí mais à direita que tenham essa visão mais responsável em relação ao governo. Porque se essas forças entram, possivelmente a gente consegue ajustar a economia e nesse momento a gente vai começar a ver a luz no fim do túnel, uma possibilidade de recuperação. Mas galera, o mercado vai até que horas? Não sei, irmão, vou até aguentar. O financeiro, ele está sempre olhando lá na frente. Até que isso aconteça, viveremos anos de muita dificuldade. Tá? Não importa se a bolsa vai subir, não importa se o dólar vai cair. O caminho ainda vai ser muito tortuoso, especialmente para o pessoal mais pobre, especialmente para o pessoal mais fragilizado, porque a economia ainda vai piorar muito antes de melhorar. Sim, beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e vejo você na próxima. O que o Viegas está falando aqui, eu acho que não é nada novo, né, para o que a gente vem falando aqui, a gente vem trabalhando e falando, né? E essa parada que ele falou que o pobre vai ficar mais pobre é muito real. O rico consegue fazer os seus investimentos, consegue mitigar um pouco essa desvalorização da moeda, o pobre não consegue. E é isso que a gente tem pro Brasil.
O grande problema disso tudo que eu vejo, né, já falamos sobre essa estratégia da esquerda, né? Que eles vão deixar a coisa tão destruída que o próximo cara que for pegar isso aí, cara, o cara vai ter que vir com muita força. Ele vai ter que vir muita força, muito cirúrgico e começar a fazer as mudanças o quanto antes. Sabe por quê? Se esse cara vier a nível Bolsonaro, vamos fazer devagarinho, vamos na manha, vamos conversar com não sei quem, sabe? Se o cara vir muito na manha fazendo as mudanças para melhorar a economia do país, acaba demorando muito para chegar ao resultado também, se não for mais radical. Então tem que ser um cara um pouco mais radical nessa questão econômica para tentar resolver esse problema o quanto antes. Por quê? Se esse cara entrar e querer fazer tudo devagarinho, não, vamos mudar aqui, tira 0,5 aqui, bota 0,5% lá, não sei o quê. Esse cara talvez não tenha tempo nos 4 anos para mostrar mudanças e talvez a esquerda até volte. Porque a gente comentou isso lá atrás, né? Eu vejo que a ideia da esquerda era destruir tão forte o Brasil para realmente entregar para o governo de direita em 2026, ano que vem, e o governo de direita entrar, a primeira coisa que o governo de direita vai ter que fazer é falar o seguinte: galera, nós vamos ter que cortar A, B e C coisas. No momento que tu fala em cortar coisas, não importa o que seja, isso cai no ouvido do pobre como sendo algo extremamente negativo. E aí o cara já... aí o governo já começa fraco, já começa com uma visão negativa da coisa. Eu falei. Botamos um cara radical lá, botamos uma quantidade obscena de dinheiro na Rede Globo, vou fazer essa piada de novo, desculpa, vamos botar o antebraço inteiro dentro do cu do William Bonner e usar ele como se ele fosse um fantoche. Isso precisa ser feito. Infelizmente, isso precisa ser feito. Então, ou entra um cara radical para começar a quebrar um pouco com isso tudo e arrumar a coisa do jeito que tem que ser feito. Ou se botar um cara que vai em doses homeopáticas, bota uma gotinha aqui, bota uma coisinha aqui. Se ficar esse cara, a esquerda volta em 2030.